o cantor Estevão Queiroga tem lançado no YouTube um DVD exclusivamente feito para a internet, todo na vertical, para que você assista através do seu celular e de um jeito muito fácil. É claro que o Estevão está aqui para conversar com a gente. Tudo bom, Estevão? Tudo bem, Wagner? Bom demais estar aqui. Muito bom ter você de volta. Vamos lá explicar esse projeto que eu achei incrível. Eu falei ali que ele é todo na vertical, mas muito simplista essa explicação. Vamos lá. Primeira coisa assim, né? Eu falei que é um DVD que está no YouTube. Tô cometendo um erro de falar que é um DVD que está dentro do YouTube? A gente usa a nomenclatura DVD ainda, assim como a gente usa CD. Você diz, você já viu o CD novo do fulano? E, Às na vezes verdade, nem tem o fixo, né? E quem tem ainda, né? Quem tem um toca-CD em casa, né? Eu tive que comprar um drive separado e eu te confesso que não usei ainda, né? Então, a gente ouve tudo nas plataformas de streaming hoje, né? No Spotify, no Deezer, e a gente assiste clipes pelo YouTube. Mas a gente ainda chama de DVD, a gente usa o nome DVD, apesar de pouquíssima gente DVD. Muita gente me pergunta se nesse projeto eu vou ter um DVD físico, mas não faria sentido, né? O que significa ser filmado na vertical? É o formato que você segura o celular. Claro que existe um conforto maior, né? Eu digo se você pensar na visualização das pessoas, existe um conforto maior quando você está deitado. Você está na tela da sua casa, né? Ou numa qualquer tela grande, você tem dois olhos, esses dois olhos estão em campos diferentes, né? Você acaba explorando muito melhor quando está na horizontal. Mas como as pessoas, acho que mais de 90% das pessoas hoje, assistem clipes pelo celular. Então o artista compartilha o link, você vai lá e clica e cai no YouTube. Aí você cai no YouTube, você tem que deitar o celular. E a gente pensou assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos filmar. Já no formato que as pessoas estão vendo, a pessoa clica, entra e já assiste do jeito que ela está assistindo ali. E vamos filmar isso tudo com o celular também. O que eu achei sensacional também, porque não é só uma gravação que você fez com, sei lá, câmeras de alta performance, mas que depois você ia finalizar o material nessa versão. Sim. Não, foi tudo gravado com os celulares. Com o celular. O que vocês estão vendo no resultado final dos clipes é muito próximo da imagem bruta mesmo do celular. O que acontece assim, hoje, alguns celulares que têm câmeras mais avançadas já filmam em 4K, já tem uma resolução muito legal, não chegam a se equiparar a uma câmera, é um equipamento feito exclusivamente para isso. Mas ele já tem uma qualidade incrível. E o que faz mais diferença na hora de você captar uma imagem não é tanto às vezes o equipamento, mas é a luz. Sabe aquela foto que você tira com um celular comum e ela fica linda porque Deus foi lá e preparou um setup incrível de luz, né? Colocou o sol, colocou aquela neblininha, assim, né? O fog e tal. Então o que a gente pensou foi, vamos fazer uma luz profissional, vamos colocar uma luz super bonita no lugar e vamos filmar. Então a gente filmou todo o DVD com um iPhone X, né? Que é depois, para quem tem e quem não tem, com certeza já ouviu falar. Então, porque é uma câmera já de maior qualidade e teve uma vantagem para a gente também na hora de produzir isso. Então, o que a gente fez? A gente emprestou alguns celulares de amigos. Então, o próprio Pedro Anversa, que foi o diretor do DVD, né, do DVD entre aspas, o próprio Pedro Anversa tinha um iPhone, pegou o dele, pegou da então namorada, agora esposa dele, e aí foi misturando tudo e tal, foi colocando, e a gente, depois de conseguir alguns, falou assim, bom, faltam alguns ainda, e a gente foi alugar. A gente descobriu que para você alugar um celular é quase o mesmo preço de alugar uma câmera. E aí teve até aquela dúvida, mas será que a gente não tinha que fazer com câmera? E aí eu tenho algo que paro para pensar em tudo que eu procuro lançar. Eu chamo isso de, talvez eu trouxe isso da minha carreira de publicidade, né? Eu trabalhei muitos anos com publicidade. É o tagline, é o assunto que eu vou dar para as pessoas. Então eu penso assim, se eu vou lançar um vídeo, eu quero que as pessoas digam assim, sabe aquele vídeo do Estevão que? Esse que vem depois, para mim, importa muito. Porque, para mim, além da questão de você espalhar com mais facilidade, né, quando tem um assunto, né, sabe aquele programa que tem entrevistas? E aí você sabe de qual programa da Novo Tempo você está falando. Então, sempre ter esse assunto para as pessoas falarem, mas também me dá o senso de propósito. Por que eu estou fazendo isso aqui? O que tem de diferente aqui que eu ainda não fiz? Ah, é só para encher linguiça? Não, então isso aqui tem um propósito. E eu acho que teve tudo a ver com o conceito do disco, o que eu queria. A maior parte das minhas apresentações, as pessoas estão sentadas. E eu falei assim, não, eu quero todo mundo em pé, bem perto de mim, muito próximo do que acontece quando eu estou com os meus amigos. Então a gente colocou aquela galera bastante apinhada ali, muita gente assistindo. E a gente usou imagens dos celulares das pessoas. Então, o conceito todo tinha a ver com algo colaborativo, algo espontâneo, algo à vontade. E aí tem as pessoas que têm um conhecimento ali, mas
apurado de captação da imagem, Sim. mas elas estão operando ali um celular. Um celular, exatamente. E em alguns momentos é muito interessante, né? Mostra um íconezinho ali que você está dizendo que aquela imagem veio de quem estava acompanhando, do público. Exatamente. No final a gente falou, ó, mandem pra gente as imagens de vocês. Nem todo mundo mandou, né? Mas muita gente mandou e o que a gente teve, a gente conseguiu sair compondo ali. Acho que ficou... E aí tem uma outra coisa interessante que a gente pensou. É um projeto voz e violão. Então, eu não vou precisar contemplar na mesma imagem o cantor, o guitarrista, a orquestra, Sim. o coral. É basicamente uma pessoa, com exceção das participações, né, algumas participações que houve no projeto, eu vou estar sempre sozinho no palco. Então, o celular contempla perfeitamente essa silhueta. Resolve o problema. Resolve o problema. Então, acho que a gente saiu ganhando numa série de coisas e aí ficou esse assunto diferente, né? Não é só um show ao vivo, é um show ao vivo todo filmado em celular. Você sabe que eu fiquei pensando, porque assim, vendo o teu trabalho, vendo ele todo pelo celular, e a indústria fonográfica vive um momento ainda de tentar entender para onde ela está indo, porque antigamente todos os artistas eles vendiam o seu material físico, né? Então, e dali vinha uma renda muito importante. Hoje isso está muito diferente, as pessoas elas não querem mais comprar esse material, mas elas querem ouvir pelo celular, enfim, elas querem assistir o clipe no YouTube, né? Elas querem ver música e não só ouvir música, né? Tem muito isso. Enquanto algumas pessoas estão tentando entender, estão olhando para o lado, estão pensando para onde elas vão, você foi lá e você mergulhou realmente em toda essa coisa da tecnologia, né? Sim, a ideia foi essa. E, curiosamente, Wagner, tem um negócio interessante. Algumas plataformas como o Spotify, fora do Brasil, já disponibilizam clipes dentro do Spotify. Imagem ali dentro. E somente clipes na vertical. Isso é outra coisa interessante. Então, eu não fui a primeira pessoa a fazer um conteúdo na vertical, né? Tem muita gente que já fez clipe na vertical. O próprio Felipe Alcântara, que é um cara que eu produzi aqui no Brasil, a gente fez dois clipes para ele na vertical. Então, muita gente tinha feito. Eu só nunca tinha visto um DVD, né? E muito menos filmado no celular. Porque o que você faz geralmente é você deita a câmera. O que a gente fez, na verdade? Eu pensei assim, olha, quando o Spotify disponibilizar isso no Brasil, eu quero ser um dos primeiros a, sei lá, você está ouvindo meu disco aqui, agora assiste meu DVD aqui direto no Spotify. E eu acho que uma coisa interessante é isso, de você entender que, como tem menos recurso entrando da maneira que tinha antes, né? Você vendia lá 100 mil CDs, sei lá. Disco de ouro. Tinha esse negócio todo. Como o recurso está acontecendo agora, ele vem de goteirinhas. O que você tem que fazer é encher a sua maré. Então, o que eu imagino é multiplicar a quantidade de conteúdo que você tem. Não tem mais dessa de, lancei um clipe hoje, e um disco hoje, daqui ele vai me render sei lá quantos anos. Não, então, vai fazendo um monte de coisinhas para que tenha muito conteúdo, porque é dessas gotinhas, centavinhos que vem daqui e ali, que você consegue ter a viabilidade do seu trabalho artístico. Então eu falei, ó, vamos parar de enrolar e vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos produzir, foi isso. Vamos falar de público. Eu já ouvi aqui que não é o artista que escolhe o seu público, é o público que acaba escolhendo o artista. E você tem um público bastante amplo, inclusive dentro e fora do universo cristão. Sim. O que levou esse público a te escolher? Olha, eu acredito que isso tem a ver com a personalidade. Quando você consegue produzir uma obra artística que condiz com a sua personalidade, e a sua personalidade tem essa característica, isso vai se refletir dentro da sua obra. Então, eu sou uma pessoa muito plural, assim, gosto de conviver com muita gente diferente, tenho facilidade para dialogar com pessoas com opiniões muito diferentes das minhas, cosmovisões, né, visões de vida muito diferentes das minhas, e eu acredito que isso de alguma maneira se traduz na minha música. Tem uma coisa curiosa que eu acho também naquilo que eu faço, e isso não é necessariamente calculado, mas é uma coisa natural de mim. Quando eu canto e canto sobre Deus, por exemplo, já que você fez esse contraponto com o público cristão, eu não tenho a intenção de mostrar para as pessoas, olha como eu sou cristão, olha como Deus está na minha vida, olha que legal, eu sou muito cristão. Mas talvez falar de um jeito natural que faça transparecer a outras pessoas que Deus também está na vida delas, que Deus está na minha vida de um jeito possível e real. Então não escondo dilemas, não escondo minhas dificuldades, eu acho que essa empatia acontece dos dois lados. Pela maneira que eu expresso minha fé, mas também pela maneira que eu expresso a minha humanidade, a minha fragilidade. Quem é frágil, ele diz, ó, isso que ele está cantando, eu me identifico também. E além disso, é aquilo, eu não crio um personagem gospel quando eu entro nas minhas redes sociais. Então eu não sou um cara que fica o dia inteiro, ai, graças a Deus, bom dia, querido esposo, o Senhor hoje nos abençoou, nos presenteou com esse dia maravilhoso, veja os passarinhos no céu, querida esposa, vamos nos alegrar, acordem criança, eu não sou assim. Então já que eu não sou assim,
eu não vou fazer isso na minha música, né? E não vou fazer isso no meu Instagram também. Bom dia, queridos. Hoje eu fiz uma oração. Eu não fico fazendo minhas orações para Deus no Instagram, né? Elas acontecem na minha intimidade, da maneira que eu desenvolvi essa relação com Ele. E eu acho que as pessoas que estão um pouco fora desse contexto, porque tudo é uma questão de linguagem, sabe? Você fala assim, por exemplo, unção. Unção é uma palavra que você imagina, sabe o que significa, eu sei o que significa. Mas eu tenho certeza que você vai dar uma resposta, porque a unção minha é outra. Eu já fiz esse teste em lugares maiores, mas outra pessoa não vai saber. Então eu procuro falar disso de uma maneira natural, como eu falo no meu dia a dia, e acho que, portanto, as pessoas que estão fora desse nosso contexto, que não dominam esse vocabulário, ouvem e dizem assim, esse cara está falando de Deus de um jeito de verdade, de um jeito que eu me identifico, não que outro jeito seja de mentira. É só uma questão de linguagem, né? Uma linguagem funciona aqui e não funciona ali. Você não vai falar com um empresário do mesmo jeito que você vai falar com um traficante. A não ser que o empresário seja traficante, que tem muito por aí também. Né? Mas, enfim, para cada pessoa você tem que ter uma linguagem. E eu acho que eu tento falar do meu jeito. Quem entende o meu jeito acaba se identificando, seja cristão ou não. Inclusive, desse seu jeito, você tem diferentes linguagens, né, que você vai trazendo. Por exemplo, você fez um clipe, acho que é da música Se For Com Você, que é em forma de game. Um videogame. Que é muito diferente, né, do que a gente está acostumado a consumir um clipe. Os games fazem parte da minha vida, a animação faz parte da minha vida, eu assisto desenho animado, eu sempre gostei de desenho animado, trabalho criando desenho animado. E aí quando a gente foi fazer o clipe, que é um clipe que eu falo do dia a dia, da minha relação com a minha esposa, eu falei assim, bom, vamos fazer um clipe com esse desafio aqui, juntei uns amigos e a gente foi criando juntos aquilo ali. E pra mim não é o objetivo de ser diferente, é muito mais o objetivo de ser verdadeiro. C.S. Lewis fala uma coisa mais ou menos assim, falava uma coisa mais ou menos, eu não vou saber as palavras, mas nenhum artista que procure ser original vai ser original. Mas o artista que procurar ser verdadeiro vai ser inevitavelmente original. Então, acho que a busca da gente não tem que ser por ser original. Quero fazer uma coisa diferente. O que vai ser? Vou fazer o meu próximo clipe, então, em Marte. Mas eu tenho... Mas é a sua verdade, né? Exatamente, porque você tem experiências que só você tem, e eu tenho experiências que só eu tenho. No momento em que você tem coragem de colocar isso para fora, você vai ser inevitavelmente original, porque você tem a sua fingerprint, a sua digital. Só você viveu determinadas coisas. Então, eu não fiz videogame porque queria ser diferente, mas porque fazia parte da minha vida, foi muito natural. E acabou ficando diferente, acabou ficando bacana. Você transpira criatividade, né? Pelo teu trabalho, tudo. Vê que isso tá... criatividade saindo tá pelos saindo poros. Por aqui. Eu fiquei sabendo de uma história que, inclusive, você compõe desde sempre. E a sua primeira composição foi para uma professora sua. Mas que ela não gostou muito da composição. Que história que é essa? Olha, a primeira composição é um pouco polêmica. Eu tinha uns 5, 6 anos, né? E aí eu tinha uma professora e eu fiz uma música para uma canção para ela que dizia assim, eu não lembro a melodia, mas a letra era mais ou menos assim, minha professora é um cabo de vassoura, minha professora. Acho que as professoras E eu sei que esse foi meu primeiro hit, porque todo mundo na escola cantava. O pessoal da sala cantava. E a professora quis só desistir de ser professora. Mas depois de um tempo, né? Eu fui visitá-la, você acredita? Ela é de Itacoatiara, morava no interior do Amazonas. E aí eu fui visitá-la depois de adulto. E ela disse que não lembrava de nada disso. Não, meu filho, não lembro de nada disso, só lembrava das coisas boas, né? Mas que bom, na né? época, minha mãe disse que foi um problemaço, porque eu era uma criança um pouco e o problema é que ativa. O problema é que a música pegou, né? O problema é que a música pegou, porque a rima é boa. Não, minha professora é um cabo de vassoura, é uma rima muito boa. Criança não vai gostar disso. Foi o meu primeiro hit. E você falando de transparência e de buscar ser muito verdadeiro, a gente ficou sabendo que isso também é desde sempre. Ah, é? É. Isso tem cara de... Minha mãe deve ter contado alguma coisa. A gente conversou com a sua mãe, foi ótimo. Ela falou que da infância e tal, aquela coisa de que deixa escapar na frente da criança, né? Foi falar de alguém que a pessoa era fofoqueira. Verdade. Quando você encontrou a pessoa, você falou, você que é a fofoqueira que a minha mãe estava comentando? Exatamente. A pura verdade. E eu acabei sendo fofoqueiro, né? A gente usa essa expressão lá no Nordeste, no Norte, a gente fala bucho furado. Uma pessoa que... que fala demais. Que fala tudo. E eu acho que aquela palavra bucho furado pegou, né? Bucho furado. Ficou na minha cabeça, né? Fulana, a mamãe falou que você é bucho furado. E a minha mãe ficou naquele dilema, né? Minha mãe diz assim, eu fiquei com uma dúvida. Eu preservo minha amizade ou ensino meu filho a mentir, né? Ela podia dizer, menino, eu não falei isso não. Eu ia, né? Ver minha mãe mentindo. Aí minha mãe, ela perguntou, Déia, você falou isso mesmo de mim? Minha mãe falou, falei, amiga, falei.
é que você realmente, às vezes, conta as coisas que a gente conta para as pessoas. E aí se resolveram por lá, né? Continuaram amigas. Mas eu coloquei ela nessa saia justa. Eu tinha essa mania. Encontrava uma pessoa fumando, eu via na escola assim, quem fuma fica com o pulmão pretinho, pretinho. Aí encontrava uma pessoa fumando na rua. Sabia que seu pulmão tá ficando pretinho? Então... Espalhando verdades. Espalhava a verdade sem filtro. Muito bom. Ô, Estevão, a gente conversou aqui sobre esse projeto. Como é que as pessoas podem ter acesso ao projeto, assistirem ao Nós? Você vai entrar no YouTube, você pode pesquisar Estevão Queiroga no YouTube, vai cair no meu canal. Se você quiser digitar direto, você coloca youtube.com/Estevão Queiroga Vevo. E aí você vai ter acesso a todos os vídeos, estão todos os vídeos lá. Estevão Queiroga Vevo. Vevo, exatamente. E para escutar o álbum ao vivo, você entra no meu Spotify, pesquisa Estevão Queiroga na Deezer, a plataforma de streaming que você assinar. Agora o YouTube também tem como você escutar só música, né? YouTube Music agora. Então assim, tá em todos os lugares para você escutar, Apple Music, qualquer serviço que você use, você consegue escutar. Sensacional. Estevão, muito bom sempre entrar em contato com o teu trabalho, porque tem esse fôlego criativo e esse fôlego de muita verdade. É muito bom, de fato, a gente ter artistas que estão se preocupando com isso, sabe? De trazer essa verdade para o público e acho que é esse realmente o encantamento, como você mesmo reconhece. Então foi muito legal conversar com você mais uma vez. Wagner, obrigado. Que Deus continue te abençoando, que a gente Amém. sempre tenha produções incríveis como essa aí. Amém. Para que a gente consuma. Tá vindo aí o meu álbum, próximo álbum de estúdio, hein? Sai aí nos próximos meses. Acho que finalzinho de julho, agosto. Vou já, daqui a pouco, anunciar para vocês. Legal, aí. muito Mas bom. tá pronto já, tudo mixado, tudo certinho. Legal. Tem coisa nova por aí. Queremos saber sempre. Obrigado. Valeu, Estevão. Valeu, Obrigado, Wagner. cara. Sucesso. Muito obrigado.